Sobrenatural news. Sobrenatural news. Supernatural news! Se você está chorando, isso é problema seu. Eu não quero saber o que aconteceu. Se ele te abandonou e te faz sofrer, e agora você quer saber o que vou dizer. Mas que judiação, chora, bebê. Quem bate também apanha, bom pra você aprender. Mas que judiação, chora, bebê. Quem bate também apanha, bom pra você aprender. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr e o milagre acontecer. E a minha irmã covarda tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido do revólver do meu marido, que eu tinha largado uma bala na cara dele. Eu peguei meu facão e ia dar uma futilada nele. Então eu fui, peguei, botei uma faca na minha parede. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr e o milagre acontecer. E a minha irmã covarda tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido do revólver do meu marido, que eu tinha largado uma bala na cara dele. Eu peguei meu facão e ia dar uma futilada nele. Então eu fui, peguei, botei uma faca na minha parede. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr e o milagre acontecer. E a minha irmã covarda tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido do revólver do meu marido, que eu tinha largado uma bala na cara dele. Eu peguei meu facão e ia dar uma futilada nele. Então eu fui, peguei, botei uma faca na minha parede. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr e o milagre acontecer. E a minha irmã covarda tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido do revólver do meu marido, que eu tinha largado uma bala na cara dele. Eu peguei meu facão e ia dar uma futilada nele. Sobrenatural news. Botei uma faca na minha parede. Sobrenatural news. Supernatural news! E a minha vida Chegou o Boneco Xandão, o juiz supremo que protege a democracia. Isso é antidemocrático. Ele fala frases super poderosas. Você vai ser investigado. E lança um livro laser da Constituição. Boneco Xandão com luz e Tratado. Chegou o Boneco Xandão da coleção Heróis da Lei. Isso é antidemocrático. Uau! Você vai ser investigado. Pegue ele, Xandão. Não brinque com a democracia. Com voz eletrônica, livro da Constituição.
Peço a sua presença, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Só que o inimigo odeia, fica bravo e bate o pé. Quer me ver de cara feia e que eu perco a minha fé. Dá pra você não, show Satanás. Minha vida é de vitórias e prosperidade e paz. Dá pra você não, encardido sai do meu pé. Nem que eu perdesse tudo, jamais perderia a fé. Sei que ele usa o homem na perseguição, na inveja, disfarçado de bonzinho, mas tá que leva gente pras trevas. Usa até mulheres lindas, se tu dá mole tá pego. Eu me blindo de orações e não tem capeta que chega. Dá pra você não, show Satanás. Minha vida é de vitórias e prosperidade e paz. Dá pra você não, encardido sai do meu pé. Nem que eu perdesse tudo, jamais perderia. Sobrenatural News. Sobrenatural News. Supernatural news. Se mete em tudo, ele entra até na igreja. Vai de lente coladinha pra ver se a gente... Is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the President believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the President is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the President is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia e Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Cuando el Pollo Carvajal llega a Brasil,
en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann, y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula e que tiene negócios com Chávez. Segundo o relato do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. O ex-general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo, um carregamento de $800 mil, quase 4,5 milhões de reais, conforme o câmbio de hoje, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas em 2007. O dinheiro serviria para a campanha da então candidata à presidência argentina, Cristina Kirchner. A jornalista especializada na política ibero-americana afirma que um banqueiro espanhol ajudou a financiar as operações. Hay que decir que Juan Carlos Escotet es un economista y un banquero chavista, que es un instrumento del régimen de Maduro para ocultar dinero de políticos venezolanos y también brasileños. Juan Carlos Escotet es una persona muy importante porque respondería a el entramado necesario para que todo este dinero del narcotráfico pudiera ser blanqueado. A Polícia Federal enfrenta uma crise financeira. Luísa, a polícia agora ameaça dificultar as operações e os policiais reclamam da demora no pagamento de diárias. O que me chamou mais atenção nessa nota, Tainá e Uribe, é que a Associação de Delegados da Polícia Federal, ela reclama do pagamento atrasado das diárias, né? As diárias são valores que são pagos aos agentes quando eles têm que se deslocar para cumprir alguma missão em uma operação fora da sede na qual eles estão lotados, né? E isso tem sido pago de maneira atrasada. Os policiais reclamam que as diárias têm levado até 2 meses para serem efetivamente pagas por essas missões, e eles afirmam que, se nada for feito pelo governo para reverter essa situação, podem interromper as operações ou fixar uma orientação para que a PF só saia às ruas, né, só cumpra missões se for paga antecipadamente essas diárias. Enfim, é uma discussão bastante complexa, né, porque a Polícia Federal fala em calote do governo nas forças de segurança. A Polícia Federal fez esse alerta, né, ameaçou, na verdade, sem meias palavras, ameaçou o governo federal no que diz respeito a esse impasse, né? Se não houver uma reversão desse contingenciamento no que diz respeito aos valores destinados à Polícia Federal, isso pode acabar levando a uma paralisação da categoria, né? E a paralisação do cumprimento de operações. Vim lá do Pará, gente, pra cá, porque cortaram meu Bolsa Família. O presidente cortou meu Bolsa Família, então eu vim aqui conversar com ele para ele ativar meu Bolsa Família, tá? Vim lá do Pará, gente, pra cá, porque cortaram meu Bolsa Família. Vim lá do Pará, gente, pra cá, porque cortaram meu Bolsa Família. Vim lá do Pará, gente, pra cá, porque cortaram meu Bolsa Família. Isso me dá dó, olha que pessoa inocente, cara, muito inocente. É isso que a esquerda gosta, de pegar pessoas assim, pessoas simples, inocentes, sem maldade. A moça tá achando que vai falar com alguém do Lula, alguém da presidência, né? E que ela ainda vai receber o dinheiro da passagem. E ela, né?
Ela não vai nem, os caras não vão nem dar atenção pra ela. Isso me corta o coração, isso me dá uma tristeza. Fia, o que você foi confiar, se foi acreditar nesses ladrão comunista? O Bolsonaro, eu tenho Bolsa Família até hoje. Eu fiz o cadastro em 2015. Ah, você não precisa. Preciso sim. Todo mundo precisa porque as coisas estão caras. Se eu não receber, vai pro bolso de algum pilantra. Tá? Eu queria, se eu soubesse que eu fosse cancelar o meu, que fosse pra uma pessoa que realmente precisa, eu não faria questão. Entendeu? Mas eu recebo, compro cesta básica pra um, ajudo o outro. Esses dias eu tava comendo pastel, eu pago um pastel, pago o pastel. Mas deixar pro governo, rato, eu não deixo. Isso me dá tristeza porque, cara, eles inventam um monte de coisa. Eu só não perdi o meu Bolsa Família porque eu falei, vou procurar o Ministério Público, vou enfiar um fumo, vou procurar a imprensa. A assistente social veio na minha casa que você mora sozinho. A gente veio ver se realmente você mora sozinho. Tá, já viu? Entrou? Viu? É, mas tem carro na garagem, é tudo herança. Não é nada meu. Não é nada meu, é tudo herança. Tá? E eu não posso mexer, tá tudo inventário. Ah, mas sua casa tem geladeira? Tem? Você queria o quê? Que eu fosse mendigo para receber? Pessoal, isso dá dó. O Bolsonaro, eu recebia do Bolsa Família R$82 antes da pandemia. Depois o Bolsonaro colocou a 600. Quem queria o auxílio emergencial, quem queria, pegava. E isso estava ajudando a economia a girar dinheiro. O governo estava pondo dinheiro para girar. Para não falir empresa, para não falir loja, né? Poxa, de 82 foi para 600 e mesmo assim foram contra o cara. Entendeu? O povo traíra. Aquele que votou no PT é um povo traíra. O Bolsonaro e a maioria que votou no PT é o povo que recebe o Bolsa Família. E agora está sendo cortado? Dá dó, por causa da burrice. De 82 foi para R$600. E as pessoas não satisfeitas foi botar no Lula. Olha o que está acontecendo agora, ele está cortando mesmo. E outra, eu já fiz vídeo sobre isso. O INSS uma hora vai quebrar. Já tem matérias aí, já tem imprensa dizendo. O próprio INSS está dizendo que não tem mais grana. Está quebrado. Daqui a pouco nem a aposentadoria tem. Pessoal, paga a mão de ser burro. O comunismo é um lixo da pior espécie que existe. Ela te escraviza, ela acaba com a sua vida. Vim aqui no Palácio do Planalto, é porque eu vim lá do Pará, gente, pra cá. Porque cortaram meu Bolsa Família. O presidente cortou meu Bolsa Família. Então eu vim aqui conversar com ele para ele ativar meu Bolsa Família, tá? Onde eu vim do Pará, andei mais de 2.000 quilômetros aqui pra Brasília, aqui no Palácio do Planalto, tá, gente? Para ele ativar o meu Bolsa Família. Eu tenho 8 filhos, tá? 8 filhos. E eu não posso ficar sem meu Bolsa Família de jeito nenhum. Tem que dar de comer para eles. Ai, gente, de comer. Eu vou lá falar com ele. Vou entrar aqui, tá? Pra falar com ele, gente. Eita. Ó, o lugarzinho é bonito, né? Então, eu vou fazer também ele pagar minha passagem. Porque eu gastei para vir pra cá, pra Brasília. Tô pagando hotel, tô pagando comida, pagando viagem de ida e volta, tá? Já paguei o Uber pra vir de lá pra cá, do hotel pra cá. E é isso, eu vou já falar com ele. Nós queremos saber o seguinte: para onde vai o Brasil? O Brasil está numa situação bem crítica e alguns não estão enxergando isso. Porque quando você olha os números da economia real, Emílio, parece que as coisas estão indo bem, né? Ah, o PIB vai crescer 2,5%, o desemprego 5,7%, aí você tem algumas pessoas saindo da linha de pobreza, e daí você fala, bom, então a economia está indo muito bem, né? Essa é a narrativa aí, é isso que o governo conta. Mas tem uma segunda parte que o governo não conta, que tem muita sujeira aí embaixo do tapete. Então o que está acontecendo com o Brasil, apesar dos dados da economia real, tá indo muito bem? Você tem o Brasil está gastando tanto quanto o Bolsonaro gastou na pandemia. Tem um dado que chama necessidade de financiamento do setor público, ou seja, é quanto o governo arrecada, aí tira o que ele gasta, e aí ele precisa...
Falta dinheiro. Isso, aí falta dinheiro, ele vai lá e precisa emitir título, ganhar dívida. Tá chegando aí a 1 trilhão já a necessidade de financiamento do setor público. O Bolsonaro, na época O que significa? Vocês veem isso com coisas difíceis. Isso. O que é isso? 1 trilhão do financiar? Necessidade que o governo precisa se financiar. Então, o que é esse dinheiro? Isso, porque pagar o quê? É para pagar todas as contas. Então, por exemplo, como é que o governo tem dinheiro? Arrecada através dos impostos. Certo, que a gente paga. Isso, todo mundo paga imposto e tal. 34% do PIB, mais ou menos, é o valor de impostos do Brasil. E aí o governo vai lá e gasta. Certo. Bom, se ele gasta menos do que ele arrecada, não tem problema. Ele faz um caixa. Ele faz um caixa lá, guarda, é o que chama de superávit primário, né? Então o governo vai lá e gasta. Se o governo ele gasta muito mais do que ele arrecada, da onde tem o dinheiro? Ele vai lá e precisa se financiar. Então ele emite dívida. E aí é isso que a gente chama de necessidade de financiamento do setor público. Ele emite esses títulos do Tesouro Direto. Exato. Ou seja, as pessoas emprestam dinheiro para o governo e conforme o risco percebido pelas pessoas, mais eles vão ter que pagar. Agora, o Emílio falou antes, depois eu vou perguntar para o Alan também, da situação atual, fazendo um paralelo com a Dilma. Lembrando que a Dilma segurou preços de luz, segurou preços da Petrobras impondo a maior perda e logo no ano seguinte a população se revoltou, causando até, implicando no impeachment. O impeachment teve o negócio da pedalada? Teve. Mas se não tivesse talvez a população nas ruas, isso não aconteceria. Diante disso, o que a gente tem de semelhança, o que tem de diferença do momento atual e provavelmente 2026 com o ano que era a reeleição da Dilma? Algumas pessoas podem dizer que a gente está numa situação semelhante à da Dilma. Eu vou além, eu digo que é pior do que a Dilma estava nessa situação. Por quê? Porque era isso. Quando você tinha 2013, 14, bolsa indo bem, desemprego baixo, juros baixos pela caneta, e daí desemprego, o mercado de trabalho bombando, e todo mundo fala, olha, a economia tá bom. E aí muita gente falava, não tá gastando muito, o déficit tá crescendo, o endividamento tá subindo, e se der uma crise, os investidores vão parar de investir, vão parar de contratar, e vai ter uma crise maior ainda. Deu no que deu, o que você falou. Agora a gente tá na mesma situação. Alguns dados da economia real aparentemente bem, só que 8 a cada 10 famílias estão endividadas. Esse é o maior dado, esse é o maior número da série histórica. 3 em cada 10 famílias têm alguma dívida atrasada. E o número de falências também nunca foi tão alto. Então, aí você fala assim, mas isso pode ser que melhore. Não vai melhorar, porque com juros a 15%, isso continua pressionando as famílias, que estão com essas dívidas altas. E daí, ano que vem a eleição, um governo populista, um governo que vai tentar fazer de tudo, porque isso não é exclusividade só do Lula, todo mundo faz isso, mas o PT faz mais do que ninguém, vai gastar muito, ou seja, os juros não vai reduzir. Então a gente está num momento parecido com a da Dilma, com uma diferença. É que na época da Dilma, o endividamento estava 60%. Agora já tá. E agora já está acima de 70%, batendo ali para os 80%. Então essa é a primeira diferença. E a segunda, como eu falei, o déficit do governo lá, a necessidade de se financiar, agora, 1 tri. Na época da Dilma, 600 bilhões. Ou seja, as nossas contas públicas estão pior do que a da Dilma. E aí tem um dado interessante aqui, Alan e Sami, que é o seguinte, nos últimos 40 anos, se você pegar de 1980 a 2000, antes da pandemia, vamos pegar antes da pandemia, 40 anos, o Brasil teve 26 anos bons e 14 crises. 14 crises. Ou seja, o Brasil, quando você compara com o resto do mundo, a média de um país desenvolvido foi 3 crises nesse período. O país que teve mais, e o Márcio Lisboa fala muito sobre isso também, teve 7 crises. Ou seja, a gente tem muita crise. A última foi na pandemia, no Covid. Então eu não tenho dúvida que a crise vai chegar. E acho que agora ainda você vê quase como se fosse um alcoolismo, né? O governo dando bebida ali, parece que tá tudo bem. Mas a crise vai chegar por quê? Porque o Brasil é um país que tem muita crise. Então eu não tenho dúvida que isso daí vai chegar. Eu quero estar errado, eu queria estar errado, mas acho que eu não tô. Não, e a coisa só não piorou mais, né? Porque o Banco Central, ainda a mão de ferro, consegue segurar a situação. Exato. Que é a única coisa que diferencia daquela época, né? Porque naquela época, supostamente, tinha uma interferência no Banco Central, né? Então, exatamente. Cavalo de pau. Baixando a taxa de juros no porrete estatal e aí gerando um aquecimento artificial da economia e veio a inflação. Agora, o Banco Central, independente, né? Foi aprovada a independência em 2020, né? Se não me engano. Então tá mais blindado. Se não fosse isso, queridos, pra mim, a crise já teria ocorrido. Mas eu concordo, a situação fiscal é muito mais preocupante hoje do que naquela época por conta desses dados aí que você falou. Beleza, né? mas 80% mas tem uma coisa. Todas essas bolsas que o Lula tá dando, que vai fazer Bolsa Gás, Bolsa Luz, Bolsa o que lá, tá tendo aprovação no Congresso. Aí, e a oposição? Eu sei que você não é deputado federal, mas cara, a nossa oposição tá passando tudo, assim. Ou seja, eu vejo a oposição como... Mas o que funciona aqui não é que é oposição. Porque como é que esse governo se mantém se você começa a dar os números? Tá com os intelectuais, você pegar os intelectuais estão lá, os artistas estão, as ideias são as mesmas, de 100 anos atrás. Exato. Você vê os artistas com ele, a imprensa, uma boa parte da imprensa, a maioria, tá, né? O político à venda, claro. E agora os togados. Centrão. E agora os togados também estão. Sim. Então é difícil. É muito grande a máquina. A máquina para derrubar é muito difícil. É muito difícil. Porque hoje em dia, pode ver, é o que a gente tava falando, que não tem mais ideia. Sim, o Congresso é sempre desconivente, ideológico. E a gente tá trabalhando com nome. É nome. Pode ver, é Lula ou Bolsonaro. Sim. Não tem ideia. Não é discutir. Não tem planejamento nenhum. Os princípios que você não tem plano de governo, plano de Brasil. Não existe isso. Fala que é populismo. Não sei se é populismo. Talvez é assim que a turma quer. E vamos assim, né?
As coisas são assim porque tem motivo, é isso. Porque o cara lá do Centrão, fisiológico, não tem ideologia nenhuma. Então, obviamente, eles são grande parte do problema. Porque daí ele fala assim, fica muito fácil, né? Que o governo precisa economizar e cortar gastos. Sim, mas não mostra como fazer, né? Não, e pelo contrário, ele fica pedindo, tá bom, então vamos cortar das suas emendas parlamentares? Não, veja bem, aí não. Preciso de 50 bilhões. Mas, governo, você precisa cortar o gasto, tá? Mas, olha, eu quero 50 bilhões de emenda parlamentar. Então Bolsa Gás, tá? Porque talvez não faça sentido. Isso é uma política, olha só, o Partido dos Trabalhadores prometeu, né? Tirar o pobre da pobreza, um monte de coisa. O que a gente tá fazendo voltando nas políticas de 1980 do Fernando Henrique. O gás era o auxílio gás que tinha lá atrás. O pé de meia era o Bolsa Escola que tinha lá atrás. Então, daí o que fez? O Fernando Henrique fez essas políticas, que fazia algum sentido na época. Veio o Lula, falou, vamos empacotar tudo num programa só, que ao invés de dar para um fim específico, a pessoa vai gastar, um programa liberal, vai gastar do jeito que acha que gasta. Aumentou muito. Né? Agora você tem um Bolsa Família, que aumentou muito, e além disso ele tá dando agora o Bolsa Gás, o pé de meia, mas tem um outro problema na economia, que a gente já falou aqui outras vezes, que é o seguinte: muitas vezes o cara tem um salário mínimo, então o cara que trabalha num supermercado, que trabalha no varejo, não compensa, porque se ele não trabalhar, ele vai conseguir fazer uns bicos, vai ter todas essas bolsas, e aí o setor não consegue contratar. Aí fala assim, não, por que ele não paga mais? Porque se ele pagar mais, ele não consegue operar. Ou vai ter uma inflação, assim. Então, você não acha que a gente teve um processo de aumento nos valores de bolsas em todos os governos que levaram a uma situação meio... E aí o sucesso do programa de auxílio deveria ter menos gente. Sim. E a gente tem mais. O maior competidor do empresário chama-se governo. Por quê? Quem que vai querer trabalhar quando você pode ganhar? Se você tá. Se o cara tá preso, ele tem auxílio reclusão. Aí o cara tem, auxílio gás. Aí o cara tem Bolsa Família. E aí você já tem agora pessoas com 20 anos recebendo Bolsa Família. Então o maior competidor do empreendedor, do empresário, chama-se governo, porque os benefícios sociais ficaram muito grandes, a ponto de não se torna atrativo você ir trabalhar, para ganhar menos às vezes ou a mesma coisa. Mas isso é um sinal de país doente. Siqueirinha, eu somei o número de pessoas que optaram por não trabalhar. População em idade ativa pode trabalhar, mas optou por não trabalhar, certo? Seja porque ganha bolsa, porque é herdeiro, qualquer que seja o motivo, mas os desempregados. A gente tem, mais ou menos, 72 milhões de pessoas que não trabalham. Isso é desperdício. Eu tô falando, a população do Brasil adulta chega mais ou menos a 180 milhões, incluindo idosos e crianças. Ou seja, você tem mais de um terço, né? Que não trabalha. Como é que o país vai desenvolver? Um país em desenvolvimento, cuja mão de obra, 72 milhões de pessoas, não trabalham nesse país. Não tem como. Exato. E em parte por conta desses incentivos. E muitas vezes a gente premia o insucesso. Então é isso, a partir do momento que eu falo assim, eu vou dar um benefício só se a pessoa não estiver trabalhando, só se a pessoa estiver desempregada. Qual é o incentivo que você cria? Eu vou o primeiro incentivo é ir para a informalidade. Sim, é mais fácil. Se você tiver um emprego, você fala, não me registra porque eu perco o benefício. Mas como reverte isso? De repente o governo dá mais subsídio para a empresa, alguma coisa para você incentivar a contratar essas 70 milhões de pessoas que não querem fazer nada? Você não pode dar benefício que premia o insucesso. Você pode fazer alguma coisa de transição em que mesmo que ele estiver trabalhando, ele consiga receber parte ainda. Então, por exemplo, essa ideia não tá longe de acontecer e tal, mas por isso que muita gente fala em renda básica universal. Porque daí todo mundo receberia, né? Isso daqui uns 100 anos acho que vai ter diversos países. Né, não é, ele dá porque tem gente que paga. Por exemplo, diz que na conta de luz vai ter benefício para 60 milhões de pessoas. 140 milhões vão pagar. O governo ele gastava 6 bi, agora vai passar para 13 bi. Se alguém tá pagando, ele vai buscar esse dinheiro. Só que agora não adianta mais ele cobrar. Porque mesmo cobrando, bateu um recorde agora. Sim. A gente mostrou aqui. Nunca arrecadou tanto e nunca deveu tanto. Então chegou no momento que não tem como voltar para trás. Entendeu? Então esse é que é o problema. Porque não tem mais saco para tirar o dinheiro. Não tem mais. Assim que o Brasil resolveu os problemas de déficit público. Primeiro que não resolveu, mas foi sempre arrecadando muito, porque é muito mais fácil você passar no Congresso um aumento de imposto e você consegue na hora. Para você reduzir os gastos, você precisa mexer em PEC, aí precisa ter maioria, e daí você não consegue. Então assim que o Brasil resolveu o problema, tentou resolver o problema fiscal, é sempre aumentando imposto, e você não consegue reduzir os gastos. Então, o que acontece? O Brasil, ele tem uma política que ele intensifica as crises. Porque quando o país tá indo bem, ele gasta. Porque ele fala assim, tá indo bem, vou gastar. Só que esses gastos, eles só viram salário e aposentadoria. Todos os gastos do Covid viraram salário e aposentadoria. E quando vem a crise, que o justo é, eu vou reduzir os gastos, você não consegue. Porque os gastos estão rígidos, estão na Constituição, você não consegue mexer. Então, você gasta demais nos momentos bons, não consegue, você só consegue frear um pouquinho a velocidade de crescimento, e aí a gente fica um país sempre que agora 34% do PIB. E se ainda tivesse serviços bons, ok. O problema é que isso não se traduz para a sociedade em termos de serviços de qualidade. Supernatural News. Supernatural News. Supernatural News!